Olá, você está no canal Velho da Periferia. A gente agradece a sua presença por aqui e pede já para você que ao final do vídeo, se você gostou, se dê um like, se não gostou, dê um dislike, mas considere a possibilidade de se inscrever no canal que a gente vai ficar muito feliz com isso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre três assuntos. Um dos assuntos que a gente vai falar, aliás, é o Xandão não dá uma dentro. Outra coisa que vamos falar nesse vídeo de hoje é sobre o processo do Bolsonaro. O Bolsonaro caminha rumo ao calabouço, isso ninguém tem dúvida, né? Mas isso para surpresa de ninguém. E falar um pouco também sobre o Trump que está deixando o mundo louco. A gente espera então você fique até o final do vídeo e não se esqueça de dar o seu like ou dislike, compartilhar, curtir. Vamos fazer essa mensagem chegar até um pouquinho mais longe. Então vamos ao vídeo da semana. Vamos começar o vídeo da semana falando um pouco sobre o terremoto chamado Trump. Aliás, não é um terremoto, é um tsunami, né? É incrível como uma única pessoa no mundo está conseguindo fazer uma reviravolta tão grande na geopolítica. E eu gostaria de tratar com vocês aqui, especialmente, um aspecto dessa posse do Trump. Né? O que chama um pouco a atenção são as posições que a maioria dos países do mundo estão tomando com relação ao Trump. Aí eu trouxe algumas manchetes para a gente dar uma analisada, para a gente dar uma discutida sobre isso aí. Essa primeira manchete aí. O primeiro-ministro da França acusa Trump de destruir a ordem internacional. Então, o que estava acontecendo? Estava acontecendo que todo mundo, depois que os Estados Unidos resolveu ser o xerife do mundo, meio que os países deixaram os Estados Unidos tomar conta da paz mundial, tomar conta para que os outros países não fossem atacados, não fossem invadidos, esse tipo de coisa. Aí, de repente, o Donald Trump assume a presidência agora, o segundo mandato dele, e fala assim, não, não tem que aguentar tudo isso, os Estados Unidos não tem que aguentar tudo isso sozinho, vocês têm que colaborar. E começou a sair de organismos que era usado muito mais como fachada do que como alguma coisa efetiva mesmo para manter a paz no mundo. Aí a gente vê reações como essa aí, olha, a segunda manchete aí. Espanha aumentará gasto em defesa para 2% do PIB até 2029, diz Premier. Pô, se a Espanha está vendo essa necessidade de aumentar 2%, para 2% do PIB, eu acho que eles gastam 1% hoje, aumentar 2% do PIB, é porque os Estados Unidos estão abandonando a OTAN. Os Estados Unidos falou, não, vocês vão ter que colaborar também. Outra, aí você vê essa coisa da Polônia. A Polônia fala que anuncia planos de treinamento militar em grande escala e ampliação do exército. Para quê? Para se defender também. Por que eles não fizeram isso antes? Porque os Estados Unidos estavam lá bancando tudo isso aí, usando impostos dos pagadores de impostos americanos para defender os países ao redor do mundo. Ao tirar esse apoio aí, o Donald Trump, o que está fazendo? O Donald Trump está fazendo esses países se mexer, esses países enfiar a mão no bolso e começar a liberar também seus orçamentos. Senão eles não terão defesa. Está todo mundo aí, por exemplo, agora com relação à Ucrânia, está todo mundo com medo que a Rússia avance o território europeu e tal, e estava contando que os Estados Unidos fossem lá enfiar dinheiro na OTAN para a OTAN defender. Os Estados Unidos falaram assim, não vou fazer isso não. Aí eles tiveram que se mexer. Olha a outra aí, olha. União Europeia aprova proposta para liberar 650 bilhões de euros para gastos em defesa. 650 bilhões de euros. Isso quer dizer que esse dinheiro aí estava vindo dos Estados Unidos, essa grana toda estava vindo dos Estados Unidos, e agora os Estados Unidos falou assim, não vou mais ajudar com isso aí,
Aí a União Europeia tem que enfiar a mão no bolso, tem que se coçar. Não depende mais. Os Estados Unidos não está mais, né, disposto a investir todo esse dinheiro, contribuinte americano, para defender o território que não é dele. Então ele tem que ter isso aí, o Trump está usando isso aí para ter alguma vantagem. Ele pode até fazer isso, mas ele tem que ter alguma contrapartida. E hoje não tem contrapartida nenhuma. Aliás, muito pelo contrário, né? Os Estados Unidos é muito mal visto em todos esses países aí onde ele defende, ele é mal visto. Tuxa dinheiro em tudo quanto é lugar e é muito comum você ver os caras queimarem bandeiras americanas, queimarem bandeiras de aliados americanos, como Israel e tal. Agora o Trump está dando uma brecada nisso aí, uma freada nisso aí, que eu diria que é meio que um freio de arrumação, né? Para ver, vamos lá, vamos ver, se coça aí que eu vou ajudar vocês a se defenderem, mas vocês têm que se mexer também. E aí, outra coisa, veja essa questão da Ucrânia, né? Trump suspende acesso da Ucrânia às imagens de satélite adquirida pelos Estados Unidos. Então, veja, os Estados Unidos gastavam dinheiro para ter acesso às imagens, que não deve ser barato um contrato desse, né, para ter acesso às imagens. E quem que aproveitava dessas imagens aí? A Ucrânia. Os Estados Unidos suspendem esse acesso. Ah, vocês querem? Então vocês vão ter que pagar. Vocês vão ter que ajudar a gente. Vocês vão ter que meter a mão no bolso também. Mais uma. A chanceler da Ucrânia fala com Rubio e diz que liderança dos Estados Unidos é essencial. Então, veja, já é uma mudança de postura. Essa dureza do Trump de tratar as coisas, esse modo Trump de ser, já está fazendo com que a Ucrânia mude um pouco de posição. O chanceler da Ucrânia fala com o Rubio. Quem que é o Rubio? O Rubio é o secretário de Estado americano, que seria o correspondente nosso aqui do Brasil de chanceler, né, de ministro das Relações Exteriores. Então, o chanceler da Ucrânia fala com Rubio e diz que liderança dos Estados Unidos é essencial. Então, os caras já deram um passo atrás. E não é só com os países que o Trump está preocupado, não. Veja essa manchete aqui, olha. Gestão Trump acusa Colômbia de não combater antissemitismo e cancela repasses de 400 milhões de dólares. Colômbia é uma grande universidade americana, como todos sabem, né? Fica em Nova York. E aí os Estados Unidos estavam injetando lá 400 milhões de dólares para manter uma faculdade lá, com detalhe, né? A gente sabe que nos Estados Unidos não existe universidade pública, todas as universidades são particulares, são privadas, né? Mas ele ele achou que a Colômbia não combate o antissemitismo, ou seja, não combate as políticas contra Israel, né? E aí cancela o repasse, porque estava o pessoal lá na Colômbia infestado de pessoal de jihadista, né? Islâmico. E jihadista islâmico a gente sabe que é antissemita, né? É contra o povo judeu de verdade. Além disso, Trump suspende ajuda financeira à África do Sul e oferece cidadania a fazendeiros perseguidos. Por quê? Porque a África do Sul estava começando a perseguir fazendeiros e o Trump ofereceu para ele o asilo político, asilo lá nos Estados Unidos, cidadania americana, e para levar os fazendeiros para lá. Então veja, esse furacão Trump ele está agindo em todos os lugares, em todas as frentes. Aí vem aquela coisa, quando ele se elegeu, o pessoal começou a falar assim, né? Agora o mundo tem um xerife. E pelo jeito o mundo tem um xerife mesmo. Agora existe um xerife no mundo. E isso para a paz mundial é muito bom. Para a paz mundial é muito bom. Não sei onde é que vai chegar isso aí, mas por enquanto eu acho que o Trump está caminhando pelo caminho certo. O segundo assunto que eu queria tratar com vocês no vídeo de hoje é um assunto que
pelo jeito, não vai fugir dos nossos comentários nos próximos meses, né? É referente a Alexandre de Moraes, porque ele não cansa de fazer a gente passar vergonha. Aquela história lá, ele não pode ver uma casca de banana que ele corre para pisar em cima dela para escorregar na casca de banana. Ou como diria o Peter do Ancapso, o Alexandre de Moraes é muito burro, porque se fosse inteligente, ele não pisaria em tanta casca de banana assim. Mas vamos lá, qual que é a treta dessa semana? Veja essas duas matérias aí, essas duas matérias. Americana denuncia Moraes à Embaixada dos Estados Unidos por violação de direitos constitucionais. Então vamos tentar resumir um pouco isso aqui. Uma brasileira, se eu não me engano, o nome dela é Flávia Magalhães, ela mora nos Estados Unidos já faz mais de 20 anos, tem filho, pelo menos um filho americano. Ela é uma cidadã americana, tem cidadania americana, portanto tem passaporte americano e tinha passaporte brasileiro também. Lá nos Estados Unidos, com o endereço dela de lá, com os dados dela de lá, ela criou uma conta numa rede social. Criou uma conta numa rede social e começou a postar. E a sanha do Alexandre de Moraes para punir qualquer um que ele acha que está desobedecendo às leis que ele criou, é tão grande essa sanha de punir que ele incluiu essa pessoa, essa Flávia aí no inquérito, lá naquele inquérito do fim do mundo, como diria o Marco Aurélio de Mello, incluiu a revelia, não citou a moça, essa cidadã americana, e não citou a revelia, ele pegou e suspendeu o perfil dela acho que no Twitter na época, não sei se ela já era X ou não, mas suspendeu o perfil dela e ela continuou publicando, ela não sabia de nada, continuou publicando, e aí ele cancelou o passaporte brasileiro dela. Cancelou o passaporte brasileiro dela. Aí numa dessas, logo depois disso, essa moça aí fez uma viagem para o Brasil, apresentou o passaporte brasileiro, o pessoal falou que o passaporte brasileiro dela estava com problema, ela sacou o passaporte americano, que ela tem o passaporte americano, fez a entrada legalmente no país como cidadã americana, saiu legalmente do país como cidadã americana e foi condenada pelo Alexandre de Moraes e pela turma dele por falsidade ideológica. E qual foi a falsidade ideológica? Por estar usando documentos falsificados, porque o passaporte dela estava cancelado, o passaporte brasileiro dela estava cancelado, então por que que ela entrou no Brasil? Como que ela entrou no Brasil? Só pode ter entrado com documentos falsificados e então foi processada por falsidade ideológica. E aí o que ela está fazendo? Ela pegou o mesmo advogado que está defendendo o Daniel Silveira e entrou e está processando o Alexandre de Moraes. Só que ela está fazendo obedecendo o processo legal, né? Diferente do Alexandre de Moraes, ela obedece o processo, está obedecendo o processo legal. Ela, como diz a matéria aí, né? A americana denuncia Moraes à Embaixada dos Estados Unidos por violação de direitos constitucionais. Ela foi pelos caminhos normais, pelos caminhos que a democracia manda, não pelos caminhos que a ditadura manda. O que a democracia manda? Vamos seguir o devido processo legal. E aí, então, o Alexandre de Moraes toma essa decisão tudo, e por causa dessas decisões aí, ele foi denunciado por abuso de poder. Foi denunciado por abuso de poder, e é mais uma espada. No vídeo passado a gente falou de 5 espadas que estavam apontadas para o Alexandre de Moraes, agora tem mais uma dessa cidadã americana que nascida no Brasil, mas que se tornou cidadã americana, que foi processada sem o devido processo legal por Alexandre de Moraes, e isso aí já está criando um atrito muito grande
para cima do Alexandre de Moraes. Daqui a pouco ele vai pedir arrego de novo na embaixada, na chancelaria brasileira. Pedir para o Brasil intervir para resolver esse problema dessa merda que ele fez de novo aí. Então é esse o caso dessa americana. Mas essa é a treta da semana do Alexandre de Moraes contra os Estados Unidos ou dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes. Então, ele mais uma vez ele pisou na bola. Finalmente, eu gostaria de tratar com vocês o processo que a PGR, na verdade, o Alexandre de Moraes move contra, ou o STF, né, move contra o presidente Bolsonaro. E para não ficar muito chato, eles incluíram mais 33 personagens. Só que esses 33 personagens são coadjuvantes. Não só esses 33, né, aquelas 2.000 pessoas que foram presas lá naquela cena digna de campo de concentração, também era figurantes desse filme de horror que eles estão fazendo aí. Fizeram tudo isso aí para prender o Bolsonaro. Eles querem prender o Bolsonaro por quê? Porque eles não querem que o Bolsonaro seja presidente do país novamente. Isso aí, quem não entendeu isso ainda é porque é um analfabeto político. Ou, sei lá, acredita no que a grande mídia diz, acredita no que a Globo diz. Né? Para ilustrar bem isso aí, eu recomendo para vocês a leitura, coluna do Rodrigo Constantino dessa semana na Gazeta do Povo, que o título é Destruíram toda a justiça para pegar Bolsonaro. O título tem tudo a ver, a coluna do Constantino tem tudo a ver. Eles destruíram de cima a baixo a justiça brasileira a pegar o Bolsonaro, porque eles queriam, para pegar o Bolsonaro, eles tiveram que prender 2.000 pessoas, eles tiveram que fazer um inquérito fake, eles tiveram que não dar direito de defesa, eles tiveram que desobedecer o devido processo legal, ou seja, eles destruíram. A gente, como advogado, a gente fica pensando o que vai ser daqui para frente quando a gente quiser tratar de processo legal, a gente quiser defender o processo legal em algum tribunal. Eles destruíram, gente. É lamentável o que está acontecendo. Hoje não se tem mais segurança jurídica nenhuma. O devido processo legal foi enxotado de vez do nosso direito. Eles fizeram uma peça de ficção fizeram 272 páginas e colocaram dentro de uma peça lá, parece que embaralhado exatamente para os leigos não poderem entender o que está escrito lá, sem nexo, parece que o Tico estava brigado com o Teco, então os dois neurônios deles estavam totalmente apartados um do outro para produzir aquela peça que eles produziram lá. E o pior, eles estão levando a sério, eles vão julgar o Bolsonaro com base nessa peça de ficção. O direito passou ao largo. Não tem outra maneira da gente entender isso aí. A defesa do Bolsonaro, eles estão até tentando trazer o pessoal lá para a razão de novo, né? Eles estão até tentando fazer uma defesa técnica, mas infelizmente a gente percebe pelas entrevistas que as pessoas dão, inclusive os técnicos, os encarregados da defesa técnica, até essas pessoas estão desanimadas com o resultado. Porque eles sabem que não adianta, eles podem fazer o que eles quiserem, que a resposta ele já tem. A mesma coisa na delação do Cid. Né? Na delação do Cid ele já sabia que eles queriam que o Cid falasse. Enquanto o Cid não falou aquilo que eles queriam, eles ficaram lá ameaçando os familiares dele, ameaçando filha, ameaçando pai, ameaçando esposa, ameaçando todo mundo. Enquanto ele não falou aquilo que eles queriam, eles não liberaram, eles não aceitaram a colaboração premiada dele. E os advogados do Bolsonaro já sabem que o script está traçado, o script está escrito, já foi feito, né? O script já foi feito e sabe qual que vai ser a reação. Já tem o pessoal do Exército discutindo em que prisão que vai colocar, em que lugar do Exército que vai colocar o Bolsonaro preso para ele não se comunicar com mais ninguém. Quer dizer, o circo já está armado, já se sabe qual que vai ser o resultado.
É uma questão de tempo só. É uma questão de tempo. Eu só quero, para concluir, isso só quero pegar um aspecto desse circo que armaram, né? Eu quero mostrar para vocês aqui, para variar, uma matéria da Gazeta do Povo. A matéria é essa aqui, ó. Derrotamos o bolsonarismo e outras frases que colocam em dúvida a isenção dos ministros do STF. Então, a matéria fala o seguinte: em maio do ano passado, uma reportagem do New York Times sugeriu que o juiz Samuel Alito, da Suprema Corte dos Estados Unidos, apoiou publicamente a invasão do Capitólio. Segundo o jornal, moradores ou funcionários de duas residências dele hastearam bandeiras com símbolos usados pelos manifestantes durante o episódio. Veja, moradores ou funcionários de duas residências do juiz hastearam bandeiras com símbolos usados pelos manifestantes durante o episódio. Acusado de parcialidade, Alito foi pressionado a se declarar impedido de votar em 2 julgamentos relacionados ao tumulto. O magistrado, contudo, recusou-se a se afastar dos casos, provocando uma crise que ainda hoje é debatida pela opinião pública americana. Enquanto nos Estados Unidos a conduta foi encarada como um escândalo e discutida com seriedade, no Brasil, os questionamentos ao Supremo Tribunal Federal não costumam ganhar o mesmo peso e destaque. Um exemplo recente é o pedido protocolado pela defesa de Jair Bolsonaro para impedir que os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin julguem a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente por suposta tentativa de golpe de Estado. Para os 2 juízes, a questão foi reduzida a, aspas, sentimento e conforto. Zanin, ex-advogado do presidente Lula, garantiu não ter, abre aspas, qualquer sentimento negativo, fecha aspas, contra Bolsonaro. Já Dino, ex-ministro do atual governo petista, afirmou, aspas para ele, em relação a mim, não há nenhum desconforto, nenhum incômodo, nada desse tipo. Aí a matéria começa a tratar as questões das frases ditas pelos senhores ministros, pelas excelências que vão julgar o caso do Bolsonaro, né, com mais 33 coadjuvantes. Aspas, já enfrentei a ditadura e já enfrentei o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas, dita por Luiz Roberto Barroso na abertura do 59º Congresso da UNE, em junho de 2023. Bolsonaro é um serial killer, um dos pontos altos. O que ele faz melhor na vida é cometer crime de responsabilidade. Flávio Dino, quando ainda era governador do Maranhão, em entrevista ao canal do YouTube TVT, abril de 2021. TVT, serial killer, para quem não sabe, né, é matador em série, e TVT é a TV dos Trabalhadores, uma televisão ligada ao PT. As coisas foram muito além dos atos puramente preparatórios, como se fossem atos cerebrinos. A gente pode pensar assim, poxa, que vontade de dar um tiro em alguém. Fica no livre pensar. Mas não era disso que se tratava. Gilmar Mendes, em entrevista ao site Metrópolis, em dezembro de 2024. Então, gente, são essas pessoas que disseram essas frases aí, que estão participando desse teatro, porque o julgamento do personagem Bolsonaro e dos coadjuvantes vai ser um teatro, não vai ser um julgamento de verdade. Em qualquer país sério, o Bolsonaro nem estaria sendo julgado no STF. Ele não tem foro privilegiado. Então, se ele está sendo julgado lá, por quê? Porque o sistema não quer que o Bolsonaro seja presidente do país de novo. E é isso que está armado para acontecer. É isso que vai acontecer. Ele vai ser condenado, não tem para quem recorrer. Essa é a grande sacada de julgá-lo diretamente no STF, porque não tem para quem recorrer. Então ele vai ser condenado e vai ser preso. Os comandantes militares já estão definindo em qual
unidade da caserna ele vai ficar preso para não se comunicar com as pessoas. Infelizmente é isso. Então são esses 3 assuntos que eu gostaria de ter discutido com vocês, que eu queria ter discutido com vocês, como discuti, que serve como reflexão para essa semana. Infelizmente nós estamos atravessando uma quadra triste nesse nosso país e a gente espera que em algum lugar do mundo tenha a solução para isso aí. Se vai ser dos Estados Unidos, se vai ser da ONU, da OEA, eu não sei, mas tem que vir. Ou a gente vai ter que esperar a justiça divina, porque a justiça daqui está difícil. Então eu peço para vocês que chegaram até aqui, considere a possibilidade de se inscrever no canal, considere a possibilidade também de indicar esse conteúdo para mais pessoas, curta, compartilhe, para ver se a gente consegue fazer essa mensagem chegar um pouquinho mais longe. A gente agradece demais e fica por aqui esperando a audiência de vocês. Direto da periferia do Brasil, até o próximo vídeo.